passagem, crianças, que é muito importante, que fala do amor de Deus por nós. O que nós estamos comemorando hoje? Dia dos Pais. Olha só, pai, uma palavra constituída por 3 letras. P de protetor, de provedor. A de amor, um amor muito grande. A de amizade. E I de incondicional. O amor que Deus tem por nós, o amor que o nosso Pai tem por nós é incondicional. Ele não pede nada em troca. A única coisa que o nosso Pai, o nosso Deus quer de nós é o nosso coração. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos, crianças. Fechem os olhos neste momento que eu vou ler 3 versículos. E eu gostaria que vocês ouvissem atentamente o que Deus tem para cada um de vocês nessa noite. Amém? Olha, Jesus, o Salvador dos humildes. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Deus, Ele é Senhor do céu e Senhor da terra. Deus, Ele é o nosso Senhor. Porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Olha como o amor de Deus é grande. Deus revelou o amor dele a quem? Eu acabei de falar. A quem Deus revelou o amor dele? Aos pequeninos, a vocês, crianças. Deus revelou o amor dele aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Aqui é Jesus quem está falando. Tudo foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Crianças, ninguém conhece cada um de vocês melhor, senão o seu papai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Somente vocês, que são filhos, conhecem o papai de vocês, como verdadeiramente ele é com vocês. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, crianças, guarde essa palavra no coração de vocês. Essa palavra fica em Mateus 11, versículos 25, 26 e 27. Ele fala do grande amor de Deus por cada um de nós. Um dia eu fui criança como vocês, e um dia vocês serão adultos assim como eu. E eu tenho certeza que quando vocês forem adultos, vocês estarão amando ao Pai, adorando ao Pai. Quem é o nosso Pai Celestial? Quem é o nosso Pai Celestial? Quem é o nosso Pai Celestial? Deus. Então agora nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus pela vida de cada um de vocês, mas principalmente da vida do papai de vocês, que tem cuidado, que tem provido, que tem sustentado, que tem amado cada um de vocês. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho neste momento apresentar a Deus a vida de cada criança aqui, Senhor, neste templo. Cada lar representado, cada pai representado, ó Deus Todo-Poderoso. Eu peço que o teu grande amor venha ser derramado sobre estas vidas, e a comunhão que nós temos contigo, ó Deus, essas crianças possam
espere. Vamos lá? Agora é hora da oferta. A nossa amiga Ana, que está ali, a Ana, ela toca teclado. Semana passada, ou semana retrasada, o Pedro tocou, quem lembra? E o que a Ana vai tocar agora? O quê? É trompete? É violão? É baixo? É piano? É piano? É teclado? Então tá bom, olha. Ela faz aula de teclado, tá? Hoje ela vai estar tocando um hino com a gente. Chama aquele assim: sonda-me, Senhor. Quem conhece? E me conhece. Então nós vamos cantar junto com a Ana, tá bom, crianças? Vamos lá, Ana, com você.
Crianças, até domingo que vem. Alguém tem uma música aí pra gente cantar? Alguém quer que a gente cante alguma música? Uma criança só, rapidinho, pra gente terminar. Então fala, qual? Ressuscita-me. Bom, tá bom. Ressuscita-me, a gente vai cantar semana que vem. Tá bom, crianças? Tchau, crianças! Olha, tão importante quanto o momento de louvor que vocês adoraram a Deus através dos hinos que aqui nós cantamos, é o momento da ministração da palavra. A palavra, crianças, a palavra de Deus vai ser ministrada para vocês neste momento. É uma sementinha que vocês têm que alimentar cada dia, que é plantada no coraçãozinho de vocês. Tia Pérsia? Muito bem, Pai Senhor. Amém! Vamos ficar bem quietinho, vamos prestar atenção que vai ser uma história bem legal, hein? Bem legal. Ó, vamos ver ali, ó, vai ter umas coisas bem legais. Eu vou ficar aqui no cantinho falando, tá? Tia, acende uma só. Ó, a tia Flávia foi o primeiro lá, e vamos prestar atenção. Gente, olha lá, vamos ver. A nossa história de hoje chama assim, ó, o dono do meu coração, tá? Ó, é dia 31 de dezembro. O que a gente comemora no dia 31 de dezembro? Muito bem, o ano novo. Então, o que era? A família da Juju estava comemorando a véspera, o dia 31. Ia começar o ano novo. E todos estavam muito contentes. Tinha um jantar bem gostoso, com um monte de coisa gostosa para comer. Aí o titio, a vovó, todos os parentes da Juju iam lá. E as crianças ficavam cantando felizes. O papai e a mamãe da Juju, ó, faziam um jantar bem gostoso nesse dia. Todos gostavam muito. Pode passar. Gente, todo mundo gostava, menos a Juju. Olha a cara da Juju. Sabe o que a Juju fazia nesse dia? Ela brigava com os irmãos dela, ela batia nos coleguinhas e ela respondia para a mãe dela também, para a vovó também. Ela achava um dia muito chato, ela ficava entediada, com tédio. Ela ficava pensando assim, ai que bobeira fazer esse jantar, ai que chato. Os meus avós sempre ficavam perguntando depois, Juju, quem que é o dono do seu coração? Aí a Juju sabe o que fazia? A Juju, ela subia pro quarto dela e falava assim, eu vou ficar aqui no meu quarto que eu ganho mais. Aí o que aconteceu? A Juju estava no quarto. Aí o olho dela começou a ir fechando assim bem devagarzinho. E aí apareceu um velhinho bem idoso, com uma barba branca, bem grandona. Aí a Juju olhou assim para ele, até ficou admirada, pensou assim, nossa, quem que será esse homem, hein? Aí ele chegou perto da Juju e falou assim, Juju, venha comigo, vamos dar um passeio, porque daqui a pouco eu tô indo embora. Aí a Juju ficou com medo, mas ela olhou assim para a carinha do velhinho, que tinha uma carinha muito cansada. Aí então ela decidiu acompanhar ele. Afinal, ela estava entediada mesmo, não tinha nada melhor para fazer naquela noite. Aí então eles foram passear. Olha que legal, eles encontraram uma casa
Uma casa bem diferente, né, gente? É um formato de um coração, né? Aí o que eles fizeram? Eles pararam em frente à casa. Então o velhinho, ele abriu a porta e os dois entraram. Gente, a casa estava tão escura, mas tão escura lá dentro, que Juju não conseguia enxergar nada. Como diz, quando está escuro, ela estava nas trevas. Trevas é a mesma coisa que escuro. Muito bem. E além de estar escuro, gente, tinha um fedor lá dentro. Essa casa era bem fedida, cheirava mal e tudo estava bagunçado. Lá ninguém arrumava. Você já imaginou uma casa suja, fedida e bagunçada? Ai, ai, ai. Juju ia caminhando e ela ia se esforçando para enxergar, porque estava muito escuro lá dentro. Quando, de repente, ela viu uma coisa lá que ela ficou morrendo de medo. Que será, hein? Alguém já ouviu essa história? Então, vamos prestar atenção, hein? Juju mal podia crer o que via. Ela viu uma pessoa horrível sentada lá dentro, num trono. Mas pensa numa pessoa feia, 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 feia. E tinha um monte de gente nojenta do lado dela. Ai, credo. Ela ficou assim, morrendo de medo, apavorada. Aí, de repente, apareceu pertinho dela, Tiago. Ai, credo. Que medo, que nojo, parece uma bruxa, não parece? Aí, a Juju falou assim: quem é você? O que você está fazendo aqui, neste lugar? Ah, ela falou assim: eu sou a dona Mentira. A dona desta casa me usa muito, me usa todos os dias, em todo momento eu sou requisitada. É a mentira, hein, gente? E aí, o que mais? Ela me chama para ajudar a responder para os papai, para a mamãe, quando eu estou com os meus colegas, com os irmãos. Eu estava esquecendo. Eu também sou muito usada, sabe aonde? Na escola. A todo momento eu sou usada. Meu Deus. A mentira. Eu sou a mentira. A mentira deu uma gargalhada. Aí a Juju ficou o quê? Arrepiada de medo. Gente, não era só mentira que morava nessa casa, não. Gente, essa daí é mais feia, não é? Nossa, a Juju achou. Ih, a feiosa sumiu, ela vai aparecer. A Juju achou essa então ainda mais feia que a outra. E você sabe como é que ela era? Como é que era o nome dela? Ela tinha uma cara de brava. O nome dela era Dona Briga. Ai, a Dona Briga, Dona Mentira, todo mundo morava nessa casa. E a Dona Briga era sempre chamada também para... Ela resolvia todos os assuntinhos. Todo mundo chamava ela. Nossa, ela não perdia nenhuma disputa. Olha, ela sabia morder, ela sabia chutar, ela sabia cuspir nas pessoas. A Briga fazia todas essas coisas. E sabe o que mais que ela fazia? Ela puxava o cabelo. Nossa, essa Dona Briga, hein, gente? Ela gostava também de falar um monte de palavrão, dar soco, pontapé. Essa Briga era parecida com muita gente. E a Dona Briga também, sabe que ela era muito suja, muito suja. E ela gostava de fazer tudo de mal. E sabe, ela dizia assim também que a dona dessa casa, ela também gostava muito de assistir TV. Ela era muito suja. Ela ia nas escolas, ela estava presente sempre nas brincadeiras. Sempre quando alguém brincava, eles chamavam a Dona Briga para ela ir lá também brincar. Nossa, aí Juju se assustou e começou assim a ficar mais apavorada. Aí de repente apareceu outra pessoa. Vamos ver?
Então, ó, já apareceu a mentira, já apareceu a briga. Nossa, agora essa daí, gente. A Juju ficou morrendo de medo que a Juju começou a andar para trás e a casa estava muito escura. Aí de repente uma mulher falou assim: epa, epa, epa! Peraí, você está pisando nos meus sapatos novos! Pode ir para lá, você não está vendo que você está sujando os meus sapatos? A Juju falou assim: ai, desculpa, desculpa, e começou a chorar. E aí essa mulher falou assim: ah, não tem problema, vai, sabe como é que eu chamo? Eu sou a dona Vaidade. Ai, eu adoro gastar dinheiro. Nossa, a minha dona, ela pede um monte de coisa todos os dias. Ela faz birra, ela adora comprar de tudo. E faz uma baita birra quando seu pai e sua mãe não compram. Ela sempre pede brinquedos, roupa, sapato. Nossa, ela adora dinheiro. E eu sou então a dona Vaidade, porque eu gosto sempre de comprar alguma coisa nova, muitos brinquedos. Nossa, como eu gosto de ser o centro de tudo. Olha o meu cabelo, tá uma bagunça. Agora eu vou lá dar uma ajeitadinha no meu cabelo. E a dona Vaidade foi embora. Mas de repente apareceu outro bicho, outra pessoa, quer dizer. Vamos ver, tia Fabiana? Eu acho que esse bichinho tá... ai, tá lá na frente da televisão. Esse é feio também, não? A Juju mal podia ver. Era uma pessoa mais feia que a outra, não era? E essa era apavorante. De repente, ela ouviu umas gargalhadas. Vira com receio e enxerga uma pessoa sentada no sofá. Ah, eu sou a senhora Preguiça. Eu adoro ficar o dia inteiro em frente à televisão, jogando videogame. Quando alguém pede para eu fazer alguma coisa, eu tô sempre cansada, sempre com preguiça. A minha mãe pede para eu arrumar meu quarto, que é nada. Eu gosto é mesmo de ficar aqui, só na frente da televisão. Todos ficam pedindo para eu ir tomar banho, para eu ir na escola. Eu gosto não. Então me dá licença que agora eu vou ver a novela, tá no capítulo meu preferido. E eu não perco nem um dia. Aí vamos ver, apareceu. Nossa! Eu acho que esse é aquele que ficava sentado no trono que eu falei. Esse homem é horrível. Gente, ele está sentado no trono e dizia assim bem alto: nessa casa sou eu que mando. Eu mando nessa casa e todo mundo me obedece. Alguém chuta qual é o nome dele? É o diabo, mas aqui na história também é outro nome, sabe qual? Pecado. Nossa, esse é o pecado, é o pecado que manda nessa casa. E todas aquelas outras pessoas são servos dele, são escravos do pecado. E a cada ano que passa, mais e mais pessoas vão morar nessa casa. Gente, tem a mentira, tem a preguiça, tem a vaidade, tem o pecado, todos eles. E daqui ninguém manda embora, ninguém. Aí ele fez uma pausa, assim, ficou bem quietinho e falou assim: bom, na verdade, existe alguém que pode me expulsar dessa casa, mas você nunca saberá. Alguém pode expulsar o pecado de lá. Mas ele falou assim que não vai contar para Juju. E a Juju começou a chorar. E de repente, apareceu de novo o velhinho. E ele segurou na mão da Juju. E o que o velhinho mostrou? A cruz. O velhinho falou assim, eles saíram daquela casa e o velhinho chegou até um monte e mostrou um homem pendurado na cruz. Aí a Juju perguntou: por que esse homem tem que sofrer e morrer assim? O homem da cruz, levantando a sua cabeça, disse:
É por você, Juju. É por você que eu estou aqui, pendurado na cruz. Mas a Juju não entendia. Calma, a Juju já vai voltar. A Juju estava chorando, não estava? E ela falava assim, mas por que você derramou o seu sangue dessa maneira? E o homem respondeu para ela, para poder lavar os teus pecados. É a única maneira de tirar os pecados do seu coração. Enquanto Juju pensava no que ouvia, se achou novamente no seu quarto, e ali também estava aquele homem maravilhoso que havia estado na cruz. Mas agora ele estava vivo, juntinho com ela, e estendia os seus braços de amor. Olha só a criança. Filha, deixa que eu entre em sua vida. Estou batendo na porta do seu coração. Permita que eu seja o dono do seu coração. Juju não entendia direito o que isso queria dizer. Ela lembrou da pergunta que sempre a sua avó fazia. Aquela perguntinha que ela falou que no ano novo, toda vez a avó perguntava para ela que quem morava no coração dela. Aí a Juju lembrou da avó dela. Pode passar, tia Fabiana. Tá acabando, hein? Pode passar, tia. Vamos ver. Então apareceu o velhinho de novo. E o velhinho começou a explicar para Juju. Ele falava assim para ela, filhinha, sabe aquela casa que a gente foi visitar? Aonde que é aquela casa? Alguém sabe? Era o próprio coração da Juju. Aquela casa, filhinha, é o teu coração. Olha como ele está cheio de coisas feias. Preguiça, vaidade, briga, mentira, roubo. A sua casa, o seu coração está cheio de pecado. Olha o coração da Juju como estava escuro, não é verdade? Nossa, que feio, hein? Mas Jesus, o Filho de Deus, pagou na cruz o castigo por cada coisa feia que eu e você fez. Ele deu a sua vida por você, por mim, e morreu. Mas ao terceiro dia, o que aconteceu? E Ele está esperando que a gente abra a porta do nosso coração. Igual aquela casinha lá, ó, para Ele entrar lá dentro e tirar tudo aquilo que tinha lá dentro daquele coração, hein? Aí o coração vai ficar bem limpinho. Aí Jesus pergunta, eu posso ser o novo dono do seu coração? E sabe esse velhinho quem que era? Era o ano velho. Lembra que a gente estava falando que ia começar o ano novo? Era o ano velho que estava se despedindo e ele já estava indo embora para nunca mais voltar. Você nunca foi feliz neste ano, ele dizia para Juju, porque o seu coração estava cheio de trevas e pecados. E eu já estou indo embora. Ele falou para Juju. E falou assim para ela, Juju, tome a decisão logo. O que você quer falar alguma coisa? Não. Juju, toma a decisão logo, Juju, porque eu estou indo embora. E daqui a pouco vai começar um ano novo. E aí Jesus, ele está morando no novo coração da Juju. Pode passar. Gente, Juju acordou assustada. Vocês viram o que era? Era um sonho. Tudo aquilo que tinha passado era um sonho, mas um sonho que pareceu muito verdadeiro para ela. Que alegria ela teve por poder tomar uma decisão tão importante, por ela poder tomar a decisão de ter um novo coração. Olha o que a Juju fez. Então a Juju se ajoelhou e ela começou a orar. Ela agradeceu a Jesus. Obrigada, Jesus, pelo meu sonho, porque eu enxerguei tudo que o Senhor queria dizer para mim. Ela começou a se arrepender de todas as coisas que ela fazia, de todas as coisas feias, de todos os pecados que
tinha no coração dela. E ela começou a chorar cada vez mais. Sabe por quê? Porque o arrependimento causa o choro, mas também o arrependimento, ele traz muita alegria. E ele pediu para Deus que morar no coração dela, para que o coração dela fosse um novo coração. E ela convidou a Jesus para que ele seja o dono do coração dela. Só mais. Juju se levantou muito feliz. Pela primeira vez, ela estava completamente alegre. Ela estava muito alegre. Parecia que tinham tirado o peso das costas dela, porque o coração dela estava cheio de pecado. E agora, Jesus é o dono do coração dela. Quem que gostou dessa história? Legal, não é? E o que a gente entende com isso? A gente entende o que é? Isso mesmo, Jesus tem que morar no nosso coração. Mas para ele morar no nosso coração, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar ele morar, porque ele é cavalheiro. Ele não vai entrar no nosso coração sem que a gente deixe, não é verdade? Tem alguma criança aqui hoje que nunca pediu para Jesus vir morar no coração? Tem que ser alguma que nunca pediu, tá? Porque se alguém já pediu, Jesus já está morando. Você nunca pediu? Muito bem. Como é que você chama? Você que levantou a mão? O Cauã, muito bem, olha que legal, hein? O Cauã quer que Jesus more no coração dele hoje. Então, ó, eu vou conversar somente com o Cauã, todo mundo vai ficar aqui sentadinho, porque agora a tia Lilian vai contar uma outra historinha, tá bom? Então tá bom. Crianças, a tia Mércia contou uma história agora. E antes de eu passar para a tia Lilian, eu queria perguntar aqui, ó. Tem criança que às vezes sabe que a mentira, né, que muitos pecados estão lá dentro do coração, e ela, quando ouve a história, Gabi, elas acham que precisam aceitar Jesus de novo. Ah, eu lembrei, eu puxei o cabelo do meu amigo, aí quer aceitar Jesus de novo. Ah, lembra que contou uma mentira. Vai falar, ah, eu preciso aceitar Jesus de novo porque eu contei uma mentira. Você não precisa aceitar Jesus novamente. O que precisa acontecer é você se arrepender. E quando a gente arrepende, a gente até chora na presença de Deus para pedir perdão para Deus. Eu tenho certeza. Ontem o Davi perguntou para mim, né, Davi? Mamãe, quando é que Jesus vai voltar? Jesus, ele está voltando. Jesus vai voltar a qualquer instante. A Bíblia diz que é um abrir e fechar de olhos. Dá uma piscadinha. Piscou? Foi rápido? É rápido assim que Jesus vai voltar. É rápido desse jeito. E todos os dias, o que nós precisamos é saber se nossa vida, Viviane, se a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus. Se Deus está se agradando da nossa vida. Porque se nesse abrir e fechar de olhos, Jesus voltar, e a gente tiver com o nosso coraçãozinho cheio de pecado, se você aceitar Jesus ainda assim, Jesus não vai levar você para o céu. Então eu vou convidar a tia Lilian agora e ela vai orar com a gente nesse momento. Amém, crianças? Vamos ficar de joelhos. Eu quero que você se ajoelhe. Feche os seus olhos. Paz do Senhor, crianças. Vamos ajoelhar, fechar os nossos olhos. Enquanto vocês se ajoelham, pensem em Jesus.
agora. E eu queria recitar para vocês um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo na nossa vida. Assim como na história o ano velho se passou, aquela mentira, a idolatria, o pecado, quando Jesus entra na nossa vida, todas as coisas velhas elas vão embora e tudo se faz novo. Agora eu queria que vocês pensassem na vida de vocês, que a Pro vai orar junto com vocês, tá bom? Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por este dia, por esta noite, pela vida de cada criança que está aqui. Senhor, tu sabes, tu conheces os nossos corações, a nossa vida. Meu Deus, e assim como diz a tua palavra, aquele que está em ti, oh meu Deus, o Senhor faz nova todas as coisas na nossa vida, faz com que as coisas velhas se passem. Meu Deus, vem fazer tudo novo na nossa vida, Senhor. Oh Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, meu Deus, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos que precisamos do Senhor a cada dia, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, vem fazer tudo novo, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a permanecermos na tua presença, Senhor, a olharmos somente para o Senhor e não para as circunstâncias, meu Deus, que nós devemos confiar em ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toque em cada criança nesse momento. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor venha testificar, meu Deus, os pecados que cada um tem cometido, que cada um de nós que estamos aqui temos feito. Que o Senhor nos ajude, meu Deus. Nós nos arrependemos nesta hora, pedimos o teu perdão, pedimos a tua graça em nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor nos ajude a combater esses pecados, Senhor, e a sermos santos, Senhor, em nome de Jesus, assim como diz a tua palavra, Pai. Eu declaro, eu profetizo bênçãos de vitória sobre as vidas dessas crianças, sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ensine, nos ajude a confiarmos em ti, Senhor. Meu Deus, nos alimentarmos da tua palavra, meu Deus, entendemos da tua palavra, Senhor Jesus. Som dos pensamentos, som dos corações, som das mentes de cada um aqui nesta noite. Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos a desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Crianças, repitam com a Pro. Senhor Jesus, nessa hora, eu reconheço os meus erros, as minhas falhas, e eu te peço perdão. Me ajuda a permanecer firme na presença do Senhor. Faz nova todas as coisas da minha vida, no meu lar, nos meus amigos, tudo que está ao meu redor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Dá-me uma semana abençoada na tua presença. Me ajuda a vigiar, a orar, a ler a tua palavra e a permanecer na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.